Você quer entender como a obra do junguiano Robert Johnson pode ajudá-la em momentos de dificuldade nos relacionamentos conjugais? Neste vídeo, vamos abordar os aspectos do comportamento masculino dentro dos relacionamentos. É impossível não mencionar a obra Rei, publicada em 1989 pelo analista junguiano Robert Johnson, discípulo da psicologia analítica de Carl Jung. Johnson escreveu o livro quando o mundo questionava modelos tradicionais de masculinidade. A década de 1980 marcou o início de uma reflexão profunda sobre o papel emocional do homem no casamento, na família e na sociedade. Embora não tenha sido um best-seller, tornou-se referência em grupos terapêuticos e estudos sobre desenvolvimento masculino. Seu diferencial foi traduzir conceitos complexos da psicologia junguiana em linguagem acessível, usando o mito de Parsifal como metáfora mais que relacionamentos. O livro investiga a estrutura psíquica masculina, ajudando a compreender crises conjugais sob perspectiva estrutural. Em momentos de caos, como separação, distanciamento repentino ou colapso de um casamento, é necessário refletir. A psicologia comum tenta curar com conselhos emocionais, mas hoje vamos mudar a perspectiva. Eu sei, quando estamos em dor, mudar a perspectiva parece quase impossível. Ainda assim, é justamente isso que começa a devolver o controle. Muitas vezes interpretamos a partida ou a frieza de um parceiro como um veredito sobre o nosso valor. Eu não fui suficiente. Eu falhei como esposa. No entanto, através da obra, redescobrimos algo diferente. O que chamamos de conflito conjugal é, frequentemente, o reflexo de uma jornada arquetípica masculina. E essa jornada não tem nada a ver com você. Compreender isso não elimina a dor, mas impede que você transforme a dor em autodesvalorização. Nesta análise, vamos remover o peso do pessoal e observar a mecânica da psique masculina. Entender não significa perdoar, não significa aceitar o erro. Entender significa retomar o controle da sua narrativa. E compreender a origem psicológica de um comportamento nunca elimina a responsabilidade de quem o praticou. Robert Johnson utiliza o mito de Parsifal. Na história, ele vive em busca do Santo Graal. No centro dessa narrativa está o rei Fisher, um rei que possui uma ferida que nunca cicatriza. Tecnicamente, o que isso significa na vida real? Significa que o homem moderno carrega uma sensação intrínseca de incompletude. Na juventude, ele tenta preencher esse vazio com conquista. No casamento, projeta na mulher a função de curadora dessa ferida. E muitas mulheres, sem perceber, assumem esse papel por amor, por responsabilidade, por esperança de estabilidade. O problema surge quando a vida cotidiana se instala, quando a esposa deixa de ser a musa salvadora e passa a ser a companheira real. Com problemas, com necessidades, com humanidade, nesse momento, o homem se vê novamente diante da própria ferida. Muitas vezes, a separação provocada por ele não é rejeição à sua pessoa, é uma tentativa desesperada e imatura de fugir do próprio vazio interno. Ele está fugindo de si mesmo, não de você. Um dos pontos mais técnicos e reveladores de Johnson é a gestão da ânima. Na psicologia analítica, a ânima é o componente feminino interno do homem. É a capacidade de sentir, de intuir, de se conectar com a vida. O erro fatal de muitos homens é não saber lidar com essa energia. Em vez de cultivarem a própria sensibilidade, eles a projetam inteiramente na mulher. Você se torna guardiã do humor dele, da felicidade dele,
do sentido da vida dele. E esse é um peso que nenhuma mulher consegue sustentar por muito tempo. Quando essa projeção cai, e ela sempre cai, o homem entra em descontrole. Ele sente que o encanto acabou, mas o que acabou foi a projeção dele. O que você sente como derrota é, na verdade, o momento em que ele foi confrontado com a necessidade de crescer e escolheu não crescer. E crescer era responsabilidade dele, não sua. Precisamos tocar em um ponto doloroso. E aqui é importante ser clara. Compreender não é justificar. Segundo a análise de Re, a traição masculina é muitas vezes uma tentativa de cura equivocada. Ele busca o Graal em outro corpo, sem perceber que o vazio que sente não é falta de uma mulher nova. É falta de conexão com a própria alma. Entender isso retira a exclusividade da culpa sobre você. A traição dele é evidência da fragmentação psíquica dele. E toda fragmentação exige responsabilidade de quem a carrega. No livro, Parsifal encontra o castelo do Graal, mas falha porque não faz a pergunta certa. Na vida real, a mulher que enfrenta uma separação também costuma fazer a pergunta errada. O que eu fiz para ele me deixar? A pergunta correta é outra. Qual é a natureza da ferida que ele não consegue curar em si mesmo? E fazer essa pergunta não é protegê-lo, é proteger você. Para a mulher que fica, o caminho não é o da reconquista, é o da individuação. Tornar-se quem você realmente é, independente dos papéis de esposa ou musa. A separação atua como um bisturi. Separa sua identidade da identidade dele. Se ele está confuso, isso faz parte da noite escura dele. A sua tarefa agora é retirar as suas próprias projeções. Isso não é frieza, é lucidez. O livro Ri não é um manual de relacionamentos. É um mapa da alma. Se você se sente derrotada hoje, entenda a derrota só existe se você aceitar o papel de culpada por um processo que é arquetípico. Lembre-se, o conhecimento técnico protege o coração. Ao entender a psicologia por trás do comportamento dele, você recupera sua dignidade. E para de lutar contra fantasmas. Quando a culpa diminui, a clareza aumenta. Leia esta obra, não para trazê-lo de volta, mas para se libertar. O seu valor nunca esteve na capacidade dele de enxergar você, mas na sua capacidade de permanecer inteira, mesmo quando o espelho que ele segurava se quebrou.